Conversa, um podcast de Vítor Ribeiro e Tiago Machado. Bem-vindos ao episódio 25 do podcast Bate-os de Conversa. Hoje temos aqui, além do Guilherme, temos aqui a Teca. Ainda nos vai tragar ali os fios, mas pronto, vamos deixar lá. Guilherme, boa tarde. Mais obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Apanhámos aqui um dia até que não está muito calor, não é? Está uma temperatura agradável. Para quem não conhece, acho que para quem não conhece então está um bocado perdido, mas para quem não conhece o Guilherme, pronto, é alguém que já anda aqui há algum tempo, muito conhecido também no mundo do BTT. Também tiveste o teu momento da estrada e agora, mais recentemente, há bocado estávamos a falar disso, também andas vestido pelo YouTube, com um canal de YouTube com bastante conteúdo. Quem não conhece, passe lá. Foste vice-campeão nacional ontem. Ontem foi o Campeonato Nacional de Maratonas, né? Como é que estás depois do dia de ontem, dia duro? Queria que começássemos por aí, que é claramente o tema assim mais quente. É verdade. Boa tarde, obrigado aqui pelo convite, Tiago, e a ti, Vítor. Isso. Realmente ontem foi um dia muito especial. Acho que o Campeonato Nacional para já só acontece uma vez no ano, não é? Então só por isso já é algo bastante importante e especial. E depois porque face à moldura de pessoas que lá foi em elite, o número foi muito mais elevado que uma corrida normal, estávamos a discutir isso há pouco, e depois vieram os dois atletas internacionais, mais um pessoal de XCO, então foi uma corrida que à partida já estava muito nervosa e ao mesmo tempo desafiadora, porque nós queríamos dar ao mesmo tempo o nosso melhor e ter uma boa prestação. Pronto, foi uma corrida muito rápida, acho que toda a gente viu pela média, quase de 27,5, não é? Com 2 mil de acumulado. Mas não se deixe enganar, porque a corrida teve os seus desafios, teve os seus topos, teve um bocadinho de pedra, teve um bocado de tudo, mas realmente a corrida decidiu-se ali mais ou menos a 30 vento de costas. Por acaso não se sentiu muito vento, mas a cerca de 35 km do final ficámos os três isolados e a partir daí foi uma luta até à meta. Conseguimos conjugar um pouco as energias, ganhar tempo para trás e depois o Tiago acabou por atacar 5 km. E eu ali numa fase que o Filipe desentendemos-nos um pouco, ele ganhou um pouco de tempo no último trilho e depois ganhou e eu, fui discutir o segundo lugar, que também é um ótimo resultado, mas acho que vamos todos pela camisola. Claro, o que conta depois é passear o jersey durante, passear, salvo seja, andar com o jersey um ano, isso é que é bom. As medalhas são bonitas para quando estamos depois aqui com a família e tudo mais a mostrar, olha, fizemos aqui assim, assado. Mas o jersey, isso é que é bom. Por acaso eu tenho uma coisa engraçada, que é, eu em nacionais só tenho um terceiro e um segundo. Ou normalmente ou acontece que eu ganho, ou então... Ou então não chegas. Exatamente, quase aí, é quase isso. Tens um dia mau. Já aconteceu, em Castro Daire já fiquei a pé lá no meio da subida e acusei com o Tiago e deu-me uma volta ao estômago com o Geis e fiquei lá apiado quase. Sim, isso aí há dias que não é estamos todos sujeitos. Exatamente. Sim, também, pronto, já que falámos precisamente dele, não perdes para um senhor qualquer, não é? Um dos senhores BTT, ou o senhor BTT do ciclismo português, ou do ciclismo do mountain bike português, que fez a 10ª, pronto, também deixar essa nota. 10º título? 10º título de XCM. 10º título de XCM. É como dizem os espanhóis lá, a 10ª, né? Quando o Real Madrid ganhou a 10ª. Pronto, apesar disso, 6 vezes campeão nacional, 2 taças de Portugal, de XCM. É algo que achavas que ias alcançar? Começou ou surgiu naturalmente à medida que a tua carreira foi avançando? Acho que o Tiago também pode ter a mesma ideia que eu, mas nós quando começamos não fazemos ideia daquilo que vai acontecer sequer. Exatamente. Nós vamos indo. Sai-nos das mãos às vezes. Nós vamos indo e depois quando vemos que temos alguma oportunidade de ganhar uma camisola, não é? Nós começamos a querer agarrá-la e ela vais fugindo, não é? Tantas vezes que ela, não é? Parece que tem azeite. Não e ele sabe bem também. Agarra. E para tu veres, eu estava no BTT, a minha primeira camisola foi na estrada. Eu ia para ajudar os meus colegas em Castelo de Vide, em 2017. Um colega meu, Pedro Lopes, furou. Eu dei-lhe a minha bicicleta. O Pedro de... Não, de Guimarães, o outro que era de Alcobaça. O de Alcobaça. Porque havia um que cai de cima também. Tem que era de Guimarães. Sim, pois tu correste no... Sim, corri com eles dois. Tá. E então, o que é que aconteceu nesse dia?
Ele furou, eu dei-lhe a minha bike, fui trocar a roda dele, voltei para a frente, trabalhei e o que é que acontece? Aquilo eram 3 ou 4 voltas, lá à zona de Castelo Vide e às barragens. Era durinho esse percurso? Era dura a subida final. Era a dura. senhora da Pena? Não, ou nós da não íamos, Penha? isso não é era do crono, nós íamos dar a volta ao castelo e cá abaixo à barragem. Era mais simples, mas também era dura. E então o que é que acontece? Na última volta, nós andamentos limitados, eu meto-me lá por uma descida e na altura o meu pai mostrou uma bicicleta, que era a Vens, que acabou de sair na altura, aquilo se espera aero, eu dou por mim, olho para trás, não vinha ninguém. E tu siga? E eu siga. Agora não vou parar. Não, o Fábio Costa nesse dia estava isolado, uma fuga desde o início. O que agora está na Nicolor. Exatamente. E eu na última subida não só vejo como passo direto, porque ele já estava muito exausto, foi o dia todo, e foi assim o meu primeiro título. Foi em júnior de primeiro primeira ano camisola. na estrada. E eu não estava à espera, eu ia naquela de ir. Eu é mais ou menos ao contrário do Guilherme. Do Guilherme. Tenho muitos segundos e terceiros, ganhar que é bom por pouquinho. E ainda assim tens muitos Já tenho alguns. pontos. Sim, Estamos a falar dos nacionais. dos nacionais. Eu sei. Guilherme, mas em relação a isso, lá está, surgiu naturalmente, como tu dizes, não é? Mas é aquela coisa, o primeiro, não é? O primeiro título nunca se esquece e curiosamente, tu que és uma pessoa mais do BTT agora, não é? E mais recentemente do Gravel também, não é? Também um É especial, não é? Na estrada, tu também gostas muito do ciclismo de estrada, não é? Algo que sempre tiveste, não é? E até fazendo aqui a pergunta seguinte, que é, tiveste a tua experiência no ciclismo profissional, não é? De estrada. Queres contar um bocadinho qual foi a experiência nesse momento e o que é que não correu tão bem, né, nessa fase que acabaste por depois voltar outra vez para o BTT só? Claro. Foi engraçado porque eu quando faço a transição para a estrada, nós estávamos no Campeonato do Mundo de Innsbruck, tu também estavas lá, 2018, e naquela altura era um final de época muito importante para mim. Porquê? Porque eu estava a fazer a transição de júnior para o sub-23. Exatamente. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive cultura desportiva na minha família. O meu pai não é ciclista, é amador, a minha mãe também não tem nada a ver, não tenho tios, não tenho ninguém que seja ciclista. Eu sou, digamos assim, o primeiro que está a competir. E o primeiro nesse campo. Vais ser o culpado das gerações. Completamente. Vais ser o culpado. Os próximos vão padecer. Vamos ver. Mas eu não tinha um agente, eu não tinha assim alguém que me orientasse, então aquele final da época, pronto, eu tinha feito uma época muito importante, corridas de Taças das Nações, eu tinha algumas oportunidades, entretanto conheci uma pessoa, agente espanhol, e eu fui para a Caixa Rural. Okay. E aí começou, não me dei muito bem na Caixa Rural porque estava aqui já a estudar em Braga e eu não tinha carta de carro, então eu tinha que andar de avião e de comboio para ir para Pamplona. Eu passava mais de 12 horas só para chegar a Pamplona, uma viagem que em carro se calhar demora aqui 6 horas, Nem 7 horas, nem sei, mas... Nós fomos ainda há pouco tempo a uma corrida em Espanha, em Estelha, e foram 7 horas e meia. Exato, não passa disso. Pois, porque nós fazemos lá os Lendacaris e o Escaldum, sim. E é tudo nessa zona. Então fui para a Caixa Rural, não me dei bem por causa dessa circunstância, estava lá com o Diogo Barbosa, filho do Cândido. Sim. E a meio do ano vim aqui para a Kelly e a verdade é que em sub-23 nunca me encontrei. Eu na estrada nunca me encontrei como ciclista. E para mim é triste, porquê? Porque sempre fui alguém que esteve muito habituado a estar em boa forma, no alto rendimento, e do nada fiquei muito, muito sozinho. Então andei na Kelly, a verdade é que sinceramente não tive, porque ganhei um nacional na Kelly, mas não foi nada de especial, não tive assim resultados e com muita pena. E exatamente no momento em que eu tentei mudar, tudo isto estava a acontecer, fui para uma equipa que também teve, se calhar o maior entrava até agora na minha carreira, não é? A meio de uma época fico sem equipa, especialmente num contrato de 2 anos, e depois aí a história veio até agora, vim para o Guilherme Abreu, ganhei o meu primeiro nacional e até agora acho que finalmente me encontrei de novo. Sim, é isso, não é? Às vezes o que foi o casamento perfeito, não é? Foi, se calhar andavas à procura e conseguiste. E sabes que isso do casamento perfeito tem muito a ver com a estrutura da minha equipa atual. Nós temos um diretor desportivo, obviamente que a nossa equipa não é profissional, não é uma estrutura de estrada, não é? Sim. Mas temos as nossas oportunidades, temos um diretor que cuida muito de nós, todo o staff, e os meus pais são a peça no meio disto tudo chave, não é? Claro. Os meus pais é que sempre me deram força, sempre me deram as oportunidades, e quando nós temos os pais connosco e com os braços aqui atrás a apoiar-nos, acho que Dizes pais, também te referes certamente aos teus irmãos. Não? Claro, o meu irmão é... a família, não é? Porque ele queria dizer a casa, a família, toda. isso é... Até os meus animais, é a nossa base. os nossos animais são... Eu costumo dizer que eu sou mesmo muito dos animais, gosto muito do meu cão, do meu gato, e nós próprios, eu quando estou lá em casa em Leiria, é conforto, estás a ver, é uma coisa... Eu sinto falta quando estou aqui em cima do meu gato ou do meu cão, por exemplo. Falar em Leiria não existe. Como
é que é? Como é que é Ainda mais isso? tu agora estás muito Agora aqui que na ele- internet, Pois é. há muito esse mito. Não é uma- Leiria não existe. É uma das músicas que o Martim gosta de ouvir. É essa, Leiria não existe. Por isso é que eu estou a a perguntar. sério? É, ele gosta dessa É música. engraçado porque isso surgiu por causa daquele jogo, eu não sei como é que se chama o jogo, É certamente. do Já- Euro Truck Simulator. Talvez, acho que é o Euro ou então Truck. aquele que eles encontram no mapa, as localizações, eu não sei bem qual é que é. Ou então É um não desses, sei. acho que é o Euro Truck Simulator. É capaz, sim. é Mas capaz. começou um meme na internet. É por causa capaz. disso. Opa, e Leiria, ultimamente, nós temos um presidente que veio da cultura e ele é excelente. E Leiria tem trabalhado muito, inclusive eu tenho o apoio da Câmara, que é muito importante para mim. E pá, eles começaram a trabalhar o Leiria não existe, e a verdade é que Leiria tem assumido um papel em Portugal. Até É- a música tem. Até música tem. E a cidade tem evoluído mesmo de uma forma que é completamente absurda. A cidade culturalmente está muito acima de qualquer cidade, na minha E a opinião. cultura é a base de toda. Claramente. Toda a Mas coisa. ali esse mito, não é? Que isso passa de um mito da internet, que isso é, Exatamente. aos mitos antigos, agora aos mitos da internet, e esse claramente foi um criado, nem sei quem foi, mas acho que foi por Foi um streamer. foi um streamer qualquer. E porquê? Porque precisamente a Leiria não aparece E sabes nas que autoestradas, lá no jogo, não aparece, acho que aparece Coimbra, aparece Aveiro, ou o Porto, Aparece Lisboa, todos menos Leiria. mas Leiria não aparece, e depois é que virou esse meme, não Mas é? deixa-me aqui só fazer um reparo Força. que é muito importante. É que até quando se pensava que Leiria ia ser cancelada por não existir, Não, foi-se aproveitado e virou-se Claro. o jogo. Isto também é para nós atletas, muitas vezes também é isto. Nós às vezes também estamos a bater na trave e de repente falhamos e estamos cá em baixo, mas isto também vai lá ter acima, não é? É como diz a música do Jorge Palma: enquanto houver estrada para andar, É, a gente vai vai continuar. continuar. Até é bom nesse isso. jogo, mesmo que não apareça a Leiria. É. Foi na estrada, Eu por acaso, não vai. eu treinar com um colega lá em Leiria, nós muitas vezes estamos, eu não ouço assim muito Paulo Gonzo, nem Jorge Palma, nem enfim, os outros todos. Eu ouço Porque- tudo. É a primeira música que aparecer nas sugestões do Instagram é que vai para o É. story. Quase sempre. Mas nós a treinar, especialmente lá com a grupeta que agora se junta, nós cantamos imensas músicas e é uma coisa divertida. Olha, a verdade, o José Pinhal agora está muito no IT e foste tu que lançaste o IT, não foste? Exatamente. Porque Foi um a, pri- dos a pri- fundadores, a primeira, embaixadores, porque a foi primeira pessoa que eu vi a meter José Pinhal foste tu, Foi. aquela música. Eu tive a sorte, cheguei a casa de um dos meus passeios de bicicleta e estava a dar no programa aquele da RTP1. O Bom Dia, não é Bom Dia Portugal, aquele do Eu acho que é Bom Dia Portugal. Eu nem vejo não, Praça da televisão, Alegria. não sei. Praça da Alegria. Bom Dia Portugal. Estava a dar na Praça da Alegria, estava a dar o José Pinhal post-mortem, mas eu não acompanhei do início e estava, tu não prendas. Eu achei uma piada à letra e comecei depois a aprofundar o tema no YouTube e tudo, tinha lá a história do José Pinhal e foi aí que eu achei piada e depois era cada música então. E Pois é, mas foi desde aí, eu vi-o a meter, a partir daí foi Eu não- sempre foi a um crescer. boom. Foste tu Foi que criaste um a boom. moda. Eu não conhecia até ele vir com esta moda. Foi, eu também não. E quem diz ele, depois se calhar outros também começaram a usar e por aí vai. Mas né? ele metia muitas Não, é vezes. muito- Quando foi a altura do José Pinhal era todos os dias José Pinhal. Era, mas depois aquilo que tu metias deu curiosidade, entendes? E eu fui pesquisar. E se calhar como tu, muita gente. Muita gente, muita. Olha, Guilherme, há bocado já falámos, já disse há pouco um bocadinho isso, mas recentemente criaste o teu canal do YouTube, não é? Tem cerca de nem um ano, não é? Não, tem 6 meses. 6 meses, é. Era algo que te faltava? Foi uma coisa que surgiu naturalmente? Ou achas que era algo que sempre gostaste de comunicar também com as pessoas e que nota-se realmente que tem jeito, não é? Porque isto, a verdade é que a evolução que teve em pouco tempo, não é? É porque também tem jeito e as pessoas também gostam de te ouvir. Mas acho que era algo que faltava para complementar. Sim, eu comecei a reparar que, especialmente quando fui o ano passado, em novembro ou outubro, ter com o Mário, com o Ciclista Improvável, o Projeto Pedal, Beltrão, entre outros, nós fomos ali um evento para dinamizar ali uns centros de BTT e eu comecei a perceber o quê? Que eu estava no ciclismo de forma... Eu era consumidor e não era produtor. Yeah. E eu sempre gostei muito de falar com pessoas, as pessoas sempre me perguntavam bastantes coisas e eu já tinha tido esta ideia há um ano e meio, 2 anos, desde que eu fui para o XM e para o BTT. Só que o que é que acontece? Eu deixei passar e nunca fiz. Esse é que é o problema, é se nós temos uma ideia e não executamos, aproveitar. a ideia não passa do papel para a realidade. isso. Então, eu arrisquei, comecei nas férias do Natal da faculdade a fazer uns vídeos. Os primeiros vídeos tiveram logo bastante sucesso. Eu lembro que eles têm agora à volta de 6 mil visualizações, o que para o nicho de ciclismo, especialmente Sim, o nosso, Portugal, é muito. Em bastante. Portugal, sendo que é algo muito específico, não é? Porque É o bastante. ciclismo Ou então
Ou é como nas redes sociais fazes os vídeos a mostrar o rabo como o Rafael Gomes, não é? Ou não, ou os bíceps, ou os peitorais, são tudo, nichos não é? muito pequenos, não é? Ou é Normal, isso, não ou então não tem alcance. E a verdade é que foi surgindo, e eu também havia uma situação que era, eu sempre tive patrocinadores pessoais, especialmente desde o BTT, e eu queria fazer com que o meu preço base aumentasse. Então o que é que eu teria que fazer para isso? E comecei a fazer uma lista de coisas, realmente o YouTube estava em cima da mesa, porque é algo que, eu se tenho um patrocinador com produtos, eu não posso só estar a postar o link para o pessoal ir lá, porque o pessoal nunca vai perceber aquilo que eu sinto com o produto, não vai perceber a realidade, como é que eu o coloco no meu dia-a-dia. Sim. Então é isso mesmo, é a comunicação com as pessoas, da Mostrar forma mais... também, não é? Detalhar, isso mas também é sempre da importante. forma mais honesta, mais transparente, porque assim, se eu não gosto e não vou dizer que gosto só só para as por- pessoas... Claro. Ir lá comprar. Não faz sentido Não nenhum faz para mim, sentido. então tudo o que eu faço tem de ser o máximo crítico possível, mesmo que os meus patrocinadores tenham sempre uma abertura muito grande, e o YouTube na verdade tem sido quase que... é como se fosse um diário para daqui a muitos anos eu ver. E o Entendo. YouTube também- E quase é que vamos rir um bocadinho. Sim, Muito. É certo. E o YouTube também permite isso, né? Tens a liberdade para dizer Muita a tua liberdade. opinião, não é como se calhar outras redes sociais, pá, as coisas são mais filtradas e Claro. o YouTube também permite isso. Claro. Mas o que eu tinha aqui, antes de passarmos para um tema interessantíssimo também atual, este ano, porque também já reparámos nisso e tu já foste dizendo ao longo dos vídeos que eu costumo acompanhar sempre que posso. Obrigado. Estás mais focado noutros desafios, provas diferentes, fugir um bocadinho àquele só o XCM ou só a Taça Portugal de maratonas. Estás a experienciar novas coisas como provas por etapas, Uhum. Ultramaratonas, que Também. também é algo que tens feito. Vais a Achas que Torres era, Vedras? achas Não, que era algo mas que vou faltava? ao Mountain Quest. Falar, exatamente. Acho que era algo que faltava e que também sentias falta experimentar coisas Claro, novas, não é? claro. É 200 e quanto? 203. Com 6,5. Não, o mal não é os 203. É um não. grande desafio. O problema é esse. O calor acumulado- é tudo e o junto, e a acumulado, pedra, tudo junto. Depende é da muita obstáculo. coisa. O mal eu acho que é o acumulado. E autonomia. Autonomia. Sim, eu sei porque há uma pessoa que eu ajudo nos treinos que ele vai fazer. Uau. É maluco, não é? Pois é, pois é. São É um muitas bom horas. desafio para ti. Pois É. E para ti também. Ai, para mim, para mim, À para mim média- é. À média de Se é passeio de noite, chegar de noite. 7 vezes 3. É 10 horas. O Mário fez ano passado. Pois é, não a média fez? de O Mário fez. Yeah. Olha, Já. Nosso 10 horas. podcast com ele, não sei se foi. Acho que foi. Não, já tinha feito, já tinha. Nem falámos disso por acaso. Uma pessoa, e foda-se. eu nem sei se ele quer falar disso ainda. Tal foi o empenho. Mas eu acho que ele este ano quer um desafio grande. Ouvi dizer que ele ia para os 200 mais 70. Ouvi dizer, Mário. 200 mais 70. Ouvi dizer que ele queria ser Um abraço para o montante. Mário. O Mário Vai o Mário fazer é uma muito clássica engraçado. do World Tour. É. Foda-se. Mas sim, Guilherme, pronto, tens aí alguns objetivos em mente e já falaste aí de um. Pronto, e eu até vou tocar precisamente num, que é fizeste o Bairrada, 150. Eu posso falar um bocado das corridas de etapas. Isto surgiu ano passado, quando eu percebi que eu ano passado dei... Ainda estás a pensar. 13 horas e meia. Ainda estás a fazer conta. É começar às 8 e acabar às 9. Meu Às 5 da manhã começa. Ai, foda-se. No meu caso era. Sim, que é para chegar de seguramente dia. seis da noite e chegar de noite. Muita gente acontece isso. Mas isto ano passado, o que é que aconteceu? Eu fiz o meu primeiro ano de maratonas, em 2023, e eu sagrei-me logo no meu primeiro ano campeão da Taça Portugal. Eu talvez tenha sido um dos mais novos a fazer isso. E depois, porque maratonas é uma coisa de muito... Pessoal mais velho, mais maduro. Os mais novos não gostam muito de se meter nestas aventuras ainda, mas eu gosto. E então, eu no meu primeiro ano eu tinha uma falha muito grande, que era o quê? Eu chegava aos 70 km da corrida isolado, completamente sozinho, com minutos de avanço, e eu nos últimos 20 km eu tinha uma quebra psicológica e de pernas brutal. Mas eu também tinha tido um problema, tinha tido uma lesão no joelho que me prejudicou muito durante a época aos treinos. Mas então o que é que eu fiz? Eu falei com os meus pais, falei com os meus patrocinadores e disse, eu este ano quero fazer 30 corridas. Que é algo muito grande para a BTT. E então comecei a montar a época O calendário, e fiz né? 4 corridas de pré-época em ciclocross. E depois, a minha época fiz todas as corridas por etapas em Portugal que eu queria fazer desde novo. Então fiz o Geo Tour, fiz os Race na Tours, fiz o Algarve Bike Challenge, que ganhei todos os de etapas, mas queria ir a todos porque desde novo senti sempre muito a vontade de ir, ou porque o meu pai ia, ou porque os nossos amigos iam, ou porque simplesmente ia ao YouTube, lá está, e via os outros a fazer. E também por isso... E querias experimentar, claro. Claramente. Então fiz uma época com 26 corridas só de maratona. Fiz 5 corridas por etapas, fiz aqui o Jerez Extreme bem perto, também era algo bom Sim, para ti. aquilo é É fantástico. fixe e este ano vai ser mais duro ainda, acho eu. Já ouvi falar. E então montei a época desse sentido, e eu fazer novas experiências.
também conhecer novas pessoas, conhecer novas zonas em BTT, que era algo que me faltava também, e depois porque eu tinha terminado a faculdade, eu disse assim, aquele curso eu não quero mais e vou mudar. Então só estava a estudar para o exame de matemática 12º, imagina eu com 23 anos a fazer um exame com miúdos de 18, mas estava tudo bem, porque tem que Eras ser. experiente. É engraçado, então tinha muito tempo disponível, não sei estudar matemática, então fiz uma época muito densa em termos de corridas. Correu bem, venci 24 corridas, o que é em 26 possíveis, o que é gigante. É gigante, só não ganhei uma taça, ganhei as outras taças todas e o campeonato nacional, ganhei o Tiago, Zé segundo, eu faço terceiro. E foi um ano que eu posso dizer que foi uma abertura para mim. E então foi quase que um ano que eu dei uma oportunidade de tentar ir ser profissional de maratonas. Chega ao final do ano e ligam-me várias equipas, muitas internacionais. Cá em Portugal acho que não vale a pena muito falar comigo porque eu já estou numa estrutura tão boa ao ponto das pessoas à volta Sim. às vezes nem falarem porque já sabem que Já eu não sabe vou que trocar. não vale a pena, conseguem claro, é normal. fazer uma Não proposta consegue melhor, acompanhar. a não ser que mintam. Não é? Exato, não vale a pena, porque nós também trocar por trocar não vale a pena. Eu já estou Não. tão bem aqui onde estou que não vale a pena, tu sabes disso. Ah, Não vale a mas pena. mas é um bom tema para se falar, que Também. muitas pessoas, É. para aquela malta mais nova, que às vezes não é por ganhar É troca mais por 5 ou troca, menos é. 10, não vale a pena. Aqui nem se ganha nas maratonas. E só para concluir, então eu dei a oportunidade a mim próprio de tentar ser profissional e quando eu começo a receber as propostas, eu começo a pensar, ok, pronto, é isto. E a verdade é que eu até tinha boas propostas em termos de salário, só que o problema é que muitas vezes, se eu quisesse ir a uma corrida boa, às vezes tinha que pagar. Por exemplo, as equipas que me davam mais dinheiro, às vezes eu tinha que ter um pouco de autonomia. Inclusive tive algumas propostas de estrada, voltei a ter propostas de estrada porque alguém tentou mexer os cordelinhos para eu tentar voltar, porque eles precisavam de jovens e precisam de jovens mais experientes. Pois é. E a verdade é que as equipas contactaram-me, só que também era a situação que até recebia bem, mas depois eu vivo em Leiria ou vivo em Braga. Imagina que é que eu ia ter para o Porto e, por exemplo, estar em Leiria. Braga está tudo tranquilo, é um Sim. valor calmo. Agora Leiria, a portagem aumentou mais, é 14,20€. Não E é? aquela É só a coisa- portagem, só mais fazer contas, combustível, não é? mais o Fazer resto. contas. Então eu fiz as contas à minha vida. E outra que é, eu tinha bike de treino, mas se eu furasse um pneu ou se eu tivesse algum azar, eu é que tinha que pagar a bike. Então imagina, eu estou a trabalhar para pagar o meu trabalho. Trabalhar E para então, correr. pronto, eu fiz isso a matemática, correu bem, entrei com uma média, com uma mínima muito alta, permitiu-me logo entrar tranquilamente e pronto, agora estou onde estou. Estás bem. Muito bem, levo uma época super tranquila, fiz 3 corridas no início do ano, fui ao Iron Rider, queria bater o recorde número de voltas e tempo, Yeah. que lá está, faz parte do Montão de Quest, que é a Montão. resistência É o- mais 4.000 de acumulado em 4 horas que eu fiz. É uma BTT, preparação, loucura. não é? É loucura. É a preparação recomendável para o Mountain Que Quest. transmissão Muito. usas? O organizador é o 38 mesmo. à não é? frente. 38? É. E Sempre. atrás é qual? É 50. 50. E O organizador é o Mesmo, mesmo. mesmo assim. é exatamente a mesma estrutura quase. E aquilo é muito especial porque aquilo é na terra de João Marinho e a última subida é um desafio que há pessoa, eu fiz 14 voltas, eu só fiz uma à mão. Imagina, mas há pessoas que desde o primeiro quilómetro já vão à mão. Eu Aquilo vi é vídeos. extremamente difícil, é 30%. E com chuva que estava naquele dia. É Foda-se, extremamente... normalmente é que- Então mas vocês vão altura- para aqueles catamão, porque é Não, que mas vão? imagina, nessa altura Não é? do Isso é ano, que é costuma mesmo- estar é gente- uma mesmo- vez em 14, estou como ao Mas outro. aquilo foi um ambiente espetacular, gostei muito. E pronto, fiz essas 3 corridas, fui à Espanha, fiz um passeio organizado lá pela minha aldeia, que foi o meu irmão e os amigos que organizaram. E depois tive um tempo que... E fizeste o grande fundo, não foi? Agora. Fiz Agora agora, o Grande sim. Fundo. agora Que fiz era isso 4 que eu ia corridas perguntar. seguidas. Qual foi o... A do- Foi Torres Vedras? Foi- Não, tomar. Tomar isso. Fui lá voltar a dar uma... Sim. Perdeste ou Não, ganhei, ganhaste? geral. Ao sprint, não foi? Eu vi que tinhas... A corrida Eu acho que tu tinhas escrito isso. foi ao sprint, sim, mas Pá. eu isolei-me e depois, como nós íamos tão rápido, já nem deu para sprintar nenhum dos dois. Foi ritmo a passar. Ai, senhor. Foi para matar saudades também, não é? foi bom, mas foi Para bom. sentir a adrenalina da roda estrada. 28. Agora é 28. Olha, e precisamente por falar na estrada, que é aquela ponte mágica agora que falaram nesse tema, não sei se acompanhaste muito o giro que acabou ontem. Ai, sou honesto, não acompanhei uma etapa. Eu disse desde o início quem é que ia ganhar. Ninguém se Não, acreditou. por isso é que eu queria tocar no assunto. E sabes porque é que eu não acompanhei? Porque Sim, diz. época de exames, muita Pois. complicação. Apanhaste queima mesmo- apestado. Ei, apanhaste pá, precisamente esquece. o mesmo timing, não é? Foi tudo. Eu disse que foi para a Leiria, começou o giro, tentei ver um crono, que eu amo cronos, eu adoro ver cronos, acho que é uma ciência É o melhor do autêntica. do ciclismo. É Tens que uma- ir é uma com- ciência. Tens que ir com a corrida deles,
com o Tiago. Vou um dia Yeah. para filmar, posso ir filmar com Pode, ui. Ora. Tem- Não, calma. Temos aqui dois. eu Temos quero ir aqui às dois. quartas-feiras académicas. Pode, quando Olha, quiser. tá- bora. Pois é, ainda por mais estando aqui Tens em é que ir ao Braga, nosso também. ritmo, não é o teu ritmo, é ao nosso Não. ritmo. Sim. Mas vamos um dia. Eu já tinha falado contigo por causa disso, mas Quando quiser. As coisas- Quando és para cima. vamos. Sim, então agora vais fazer o período de férias, não é? Agora vou umas semanas, preciso estar ao pé da família. E estava há bocado a dizer. Carregar as baterias. Preciso muito. E estava há bocado a dizer Sim. que é engraçado e com este tema também tem a ver, que como estudante universitário nós sabemos que a época de exames é muito complicada. Sim. E eu fiz 3 competições no início do ano e eu disse, ok, vou continuar a correr, mas eu não tinha objetivos, nem tenho objetivos para esta época. E o que é que aconteceu? Eu caí exatamente numa época de exames em que estava a chover, eu não pude andar de bicicleta na rua e o que é que acontece? Aí é que eu queimei as pestanas todas. Completamente... Pagar os livros. Epá, foi a minha, se calhar das piores fases que eu passei aqui na faculdade. A bicicleta, para mim, para ti e para ti, mas E para somente mim, que eu trabalho em frente a um computador, Exato. é uma é um, terapia. é um alívio ao final do dia, ao Esquece. início da manhã, que é uma coisa inexplicável. E quando nós deixamos de ser profissionais, está com um ambiente tóxico de treinar, watch, kill, peso, blá blá blá, e às vezes ainda estamos mais gordos do que estamos agora por causa de todo o stress. E nós passamos a desfrutar da bicicleta, é tudo tão mágico. Ninguém entende. Depois não, só quem anda na só bicicleta. Os profissionais é que sabem. E aí a minha parte, o que eu posso dizer é, o que eu sinto é, eu trabalho em frente ao computador 8 horas e eu se tiver muitos dias sem andar de bicicleta, esquece. Não, Começa a quinar. os níveis começam a E queimar. eu já não consigo fazer descanso às vezes durante a semana de bike, porque o meu descanso, ou seja, o descanso de uma pessoa normal é de parar, mas depois treinam 3 ou 4 horas por dia. Eu treino durante a semana 1 hora, às vezes consigo fazer 3 no máximo, 1 dia ou 2 por semana, e aquela 1 hora sabe-me tão bem. Mas é uma coisa que é... Faz toda a diferença. Uma pessoa depois quando está no duche, aquela sensação mesmo... tranquilidade. Imagina, depois há Tranquilidade. aqueles dias que, mesmo, imagina, eu às vezes acabo de trabalho às 6 e ou porque tenho que fazer uma coisa ou outra, ou porque atrasa, porque às vezes acontece, e se não for, já fica a pensar, filha da mãe, amanhã já não posso porque tenho isto ou aquilo, o cérebro está tão habituado àquilo, depois já começas a bater mal, entre aspas. Claro. Né? E os dias agora estão tão bons que é que... Olha Sim, agora, nem se fala, né? tão Agora, bons. Aqui já não chove há muito, né? E tem-se desfrutado aí da Mas olha que o bicicleta. inverno foi doloroso. Foi pesado. Ou já não me Tu lembro agora do mora inverno no assim. Minho, tu vês o que é o inverno. Eu em abril estava a chover imenso e eu assim, vou treinar hoje à chuva. Eu prometi nesta pré-época que não ia treinar à chuva. Eu assim, vou treinar hoje porque vai ser o último dia de chuva do ano. E sempre assim, continuava a chover. E não parava. chover. Epá, é impressionante. Aqui é rigoroso. Quando eu já não me lembro de um inverno assim Aqui é bravo. desde Longo. 2012. Muito longo. Aqui é bravo. Mas já estou mais ou menos habituado Agora ao já, Minho. agora já estás Jesus. habituado há algum Mas tempo. olha na que lá verdade. em baixo faz mais frio que aqui. Sim, acredito, Incrível, lá em baixo eu vivo numa aldeia, eu sempre que acordo, especialmente quando vou lá com o grupo de Fátima, e já coloquei alguns vídeos no YouTube disso, sim. eu acordo às 7 da manhã, inverno está escuro, está tudo cheio de geada. Yeah. Os campos todos, aqui não. Branquinhos. Aqui nem por isso. Aqui, olha, quando vamos para o Valenhos e Gerês, sentimos um pouco naquela Sim, zona. Sim, nessa a zona, descer sim. a Serra dos Carvalhos. Sa- gelo, nessa gelo, zona, né? sim, nessa zona, sim. Branquinhas ainda. E gelo na estrada. Nessa zona, sim. É. Mas pronto, sobre o Giro 25, queria só dar uma pincelada aqui sobre o tema, não é? Porque isto houve uma alteração, Um digamos, volte-face um volte-face no final. Que ninguém se acreditou no que eu dizia. Sim, o Tiago antecipou que achava que o Yates ia ganhar. Para quem está lá em casa, pode ir checar há 2 episódios atrás, salvo erro, e ele disse que achava que isso podia acontecer, sem saber que sequer ia ser assim desta forma, né? Porque ainda foi mais social. Mas assim porque... foi mais fixe. Não, e não é E a isso. história por trás da etapa, acho que foi para isso, ele. é isso. Já viste o que é tu... 2018 que ele perdeu. 2018, há 7 anos, não é? Yeah. 7 anos atrás. 7 anos. Perdeu por 35 minutos lá. Olha, mas essa etapa foi incrível. Essa etapa foi talvez uma das disrupções do ciclismo atual. Quando O Froome, no ano 2018. lembras-te? Sim, Foi o sim. Beta Fuel, na altura que lançou, através dessa Sim. etapa. Foi a inovação das bikes, foi tudo. Aquela etapa, provavelmente, eu já falei dela no meu canal, mas foi a etapa que me fez apaixonar pela Pinarello, por exemplo. Sim, Foi uma coisa, aquele dia, eu repito aquilo bem da vez. E foi o dia da carreira também do Elizondo, que a partir de nunca mais soube falar. O que abriu o gajo sim, à frente do pequenino. Froome, aquele pequenino Yeah. francês, nunca mais soube Nunca falar mais do ninguém ouviu homem. falar do E ali o Dunbar, não foi na altura? Não, estava foi, lá. acho que foi o Elizondo, e antes o Elizondo qual era o outro? Opa, eu recordo-me que foi o Elizondo que entrou, fez ali aquela uma aceleração. Mas repara, o que eu acho é que é interessante também o que aconteceu, porque foi precisamente no mesmo sítio. Foi
similar, porque E em foi- 2018... E foi épico. O Boto Banarta ressuscitou outra vez. Não, mas não é isso. Mas eu acho que foi... O que é que se podia querer por mais ser daquele da dia? maneira que foi, e ainda para mais ele... desta vez foi ao contrário, que é, de outra vez foi um braço de ferro muito entre, na altura, o Nibali e o Yates, né? E depois ganhou o Froome, que atacou ainda mais à maluco Incrível, do que agora. Incrível. E agora foi um bocado a mesma quilómetros. coisa, né? Nesse, Foi ano, nesse ano que ele perdeu, na mesma etapa que ele perdeu, ele estava a voar, que ele tinha Não, ganho estava, 3 acho que foi etapas impressionante. e era ele quando ganhava E dava fácil. cada arraial nos gajos. Mas isso aí tem, lá está, foi muito disruptiva também porque o Froome, acho que ele tem muito aquela coisa com o peso e a Sky na altura com Ui, era tudo os ganhos marginais, exato. e ele acho que passou mais de metade da corrida a tentar perder 1 quilo, não foi? Vocês nunca viram as fichas disso? Sim. Porque depois a ciência, a partir daí, fez aquela, com o James Morton, o nutricionista, eu li muito nessa altura sobre nutrição, e aquilo foi estudado, aquela etapa e tudo o que ele pormenor, fez, sim. porque ele tentou perder peso e o déficit calórico, aquilo foi completamente... A Eurosport Imagina o- pontualmente passar esse tipo de etapas. Às vezes quando está a dar Aquilo é coisas histórico. indiferidas, tipo, que já deram há uns dias, era passar essas... Ou criar um Eurosport memória. Olha, pois é. Temos assim essas coisas, depois há aqueles desgraçados que vão, ele só quer chegar ao fim com um bocadinho, Sim, que sim, passa sim. mais rápido, que é para uma pessoa poder comer, qual déficit calórico qualquer. Acho que foi épico, não é? Para quem assistiu lá em casa, porque eu acho que a maioria das pessoas não estava à espera disto. Não. E É acho do que... Yates? Eu estava. Sim, tu estavas à espera, Todos claro. menos o Tiago. Todos menos o Tiago. Claramente estava. ninguém estava à espera, ou todos menos o Tiago, porque realmente... Até porque eu voltei a frisar a mensagem no treino de equipa do sábado. Atenção, que hoje o Yates vai fazer do outro um chinelo. E E fez. fez mesmo, porque eu acho que também foi por causa disso que houve ali aquele impasse tanto do Del Toro e da Emirates e do Carapaz também. Eu vi a etapa estendida naqueles 20 minutos que eles às vezes fazem Sim. resumo, e foi uma etapa espetacular. Foi a lindo, melhor, foi. a melhor. Mas, por exemplo, o Tiago e eu que sabemos disto mais profissionalmente, nós às vezes temos uma panca por aquele dia em que nós estivemos mal naquela subida, Sim, e psicologicamente e- é difícil. Até, mas ele Mas ele- ele não teve, porque ele bateu o recorde e tudo. Foi portanto, mesmo. Bateu o recorde, baixou de 59 uma hora. minutos. Baixou da hora. De uma 59 hora. minutos a fazer aquela subida. Impressionante, né? É, Até nisso é aquela- impressionante. Eu tive a felicidade de a fazer uma vez e digo que fazer aquilo em 59 minutos tem que se lhe Foi de diga. prato grande ele mesmo. Só pode, não é de prato grande, porque aquilo é mesmo duro a É subir. mesmo inclinado. É o 9% de média, é o 9,2%, 5%. Só- E depois temos o bónus que os últimos Ainda 8 tens o terrato, em né? terra batida. E as curvas, não é? Sim, mas a terra batida, mas atenção que estavam a falar de terra batida de Itália. Não é Sim, terra sim. batida, Não é o tipo- terrato direitinho, não é? É tipo os nossos estradões de BTT. Sabes que eu muitas vezes do giro vejo aquela etapa que o Sérgio Paulinho estava a puxar o contador, lembras-te? Sim, a do. Eu não sei qual é a etapa, mas era ele vai na reta sempre a puxar sozinho Sim, e vira à cada- direita e continua. Que o pelotão começou quando Paulinho abriu e para aí 20 gajos no máximo. Essa etapa é completa. Estão a ver? Essas coisas que Ele deviam destruía, histórica. ele Porque eles destruía devem os ter isso, pelotões né? todos. Seguramente que tem Eurosport, né? Que é quem transmite mais. YouTube aparece isso de Sim, qualquer aparece. forma. Mas uma coisa era transmitir. Eu gosto dessas coisas. A emoção, Eu, por exemplo, no sábado não vi a etapa. Eu chego à noite, nem que para cá ali 3 horas, eu meto uma vez, estou ali outra vez. E então o que eu fiz no sábado é que eu não sabia nada. Cheguei a casa e eu pus a dar. E eu não sabia de nada. E quando eu vi, não, isto não dá. Não, peraí, como é que não me apareceu nada na internet? Ou se apareceu, eu fiz que não vi, não é? Às vezes É acontece. para não haver spoiler. Mas eu gosto muito de fazer isso. E se fizessem isso com essas etapas míticas que disseste do Até giro, nós podíamos ir do ao cinema tour. quase ver com pipocas que Sim, dava. sim, sim. Tanta Eu é a tenho uma história. ideia, tenho uma ideia. Olha, tenho não uma podemos falar muito alto então. Olha, Vamos fazer E acontecer. cortámos isto. olha, Guilherme, vamos passar aqui para um segmento. Nós temos 3, vamos passar para o primeiro, que chama-se. É um clássico, é isto ou aquilo. Vou-te dar 2 opções e tens de escolher a qual preferes. Não é? Portanto, treinar cedo, de manhã cedo ou ao final da manhã? Logo cedo. Não logo. És como aquele senhor ali. Aproveitar as Aquele endorfinas senhor- logo. É aquele É, senhor ali. muito, é tão bom. Porque há muitos. E também, isso às vezes. Também tem Olha a ver que é com- 880 os profissionais. Pois, é é muito isso. cedo ou muito tarde. É isso, é isso. Muito cedo ou muito Não tarde. sei se é por causa das corridas também, mas É, acho talvez. que é uma questão Eu, na de hábito, altura, não é? quando eu corria, eu saía sempre cedo.
para os profissionais, que eles querem cedo, eu sei, 9, ou às vezes 8h30 no... É a hora, já Mas está isso é ali. E Mas eu... isso para muitos é cedo, não é? Eu Eu gosto pensava de assim, 8 se eu da vou manhã. fazer um treino de 5 horas ou de 6, que fiz algumas vezes treinos de 6 horas na minha carreira, eu dizia, nada, assim, mas chega a hora de ter uma boa massagem, de lanchar, comer sossegadinho. Agora tu se vais às 10 É ou o dia 11 todo horas, e para não é isso, aquilo. tens a infelicidade de furares, ou Sim, já não chegas, já mudas cá, chegas tarde. mudas, tens o dia todo Completamente. empatado, já não yeah. podes fazer nada. Mas deixa-te dizer que não são só os amadores, os profissionais que gostam alguns de sair tarde. Os Porque aí galácticos há também. uns galácticos e eles Galácticos. sabem que eu estou a falar aqui da zona que eles gostam de sair à hora dos profissionais. Mas pronto, vou Estas deixar por galácticos aqui. também vai pegar. Pois, não interessa. Olha, Guilherme, bicicleta de estrada ou de BTT? BTT. BTT. E agora mais difícil, que agora é algo que estás a iniciar. Bicicleta de BTT ou de grava? BTT. A BTT, ainda assim a BTT, mas a de grava ela é A gravel é quando tu te apetece ir fazer estradões a 30 a horas. sapar. A gravel é espetacular. Sabes que o Mário disse Espetacular. uma coisa interessante, Tiago, não sei se te lembras, que é a do gravel é fixe, mas facilmente esgota a bicicleta. Mas ele citou, o Mário é muito forte. Não, O Mário e o gravel ele é forte. É cena forte. de- é- Ele este ano foi fazer uma Aquela corrida lá. da. Foi. Sim, Eu aquela acho que. para baixo. Eu não sei. É puramente. Pode. Sim, acho que sim. Acho que era, É qualquer aquilo dava coisa pontos assim. É de aí. aquela de Montemor? Ou lá Não, no- é. Era Badajoz. Badajoz, Ah, exatamente. sim, mas é lá em baixo, não sabia que é lá em Sim. baixo, no Uhum. Montejo. Ultramaratonas ou maratonas? Essa é difícil. É. A maratona é engraçada porque é rápida. Mas a ultra é boa porque é a Desafiante, autonomia, é o desafio, é a gestão. Mas talvez a maratona, porque eu gosto de coisas rápidas, intensas e especialmente que sejam lutadas até ao final. E já foste muito feliz nas maratonas. E és muito feliz Sim, nas muito, maratonas. muito. Taça de Portugal ou Campeonato Nacional de Maratonas? Eu tenho 2 taças consecutivas, portanto, próximo ano de campeonato. É o objetivo. É óbvio. Está em off. Não corta. Não corta. Aqui é raro ver cortes, posso já adiantar. Eu também não gosto de cortes. Provas por etapas ou provas de um dia? Por etapas. Gostas mais? É porque estás com pessoas, convives com toda a gente, desde o que chega em primeiro até o último, estás com amigos, levas a família. É. Que assim, eu ano passado, quando fiz por etapas, levei o meu pai comigo e ele também foi correr. Só que, por exemplo, fui à Serra da Estrela, estava a chover com risco de neve e o meu pai ficou em casa e eu fui correr. E o meu pai assim, eu hoje vou estar de cimento. Eu não fiz mal a ninguém. Não, sabes que ele assim, eu hoje vou estar para cimento e vou-te levar o impermeável para quando estiveres lá em cima para da descer. Serra desce. Guilherme, mas Tá pronto. É um isto pai aqui, exemplar. o teu gosto pessoal, mas enquanto espectador, o que é que gostas mais de ver? Tanto na televisão como pode ser ao vivo, não é? Mas aqui se calhar aplica-se mais à televisão, as grandes corridas. Gostas de ver as corridas de um dia, as ditas clássicas, ou as provas por semana, 3 semanas? Foi aquilo que dissemos há bocado, 3 semanas acho que é a história por trás da corrida, está sempre a mudar, é muitas etapas diferentes, mas qualquer corrida que tenha um bom crono. É. Sim. Crono é... Operado gostas com de Jogos crono? Olímpicos. É, pronto, não, é. aqueles Jogos Olímpicos em Paris, quando o Van Aert levou aquelas 2 rodas, para mim foi uma coisa completamente... Mas sabia que não era o teu tema, mas antigamente usava-se muito usavam nos cronos. Antigamente, só que depois pela questão do vento e do pessoal não conseguir controlar à frente é É mesmo perigoso. complicado. É muito perigoso. Pois é. Mas estamos a falar de um dos... Por isso é que é o bicho. vento, aquilo foi ao milímetro, lá está, os ganhos marginais, a ciência atual, e a Visma acho que hoje deve ser talvez a número 1 disso. É Não. Sim, atualmente sim. E foi quase quando a Sky passou para a Ineos, subiu a Visma, especialmente a nível de treino e nutrição, que eles têm aquela aplicação, não sei se já está feita, mas eles tinham, da Food Coach, uma coisa sim, assim. E tem aquela coisa do... aquela carrinha. Sim, da comida. Eles Sim. agora quase têm todos, mas eles Não, e há outra que É estão como tão tem- embolidos a Jumbo, ou a Abismo, tem aquele caminhão para ver tipo de assistência, É como tem para analisar existe os... na Fórmula 1, que é para analisar os dados. Isso, e Ah, bom, ok. bom, Sim, nunca, sim, nunca performance, não viste isso. vi uma coisa sobre isso, é uma carrinha, sei. Sim, É que eles uma estão carrinha tipo toda num- equipada Yeah. atrás. Estou tipo numa RG. sim, 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 já vi. As coisas. Em tempo real, imagina. Não é? O ciclismo Uma coisa está- é analisar, chegar ao fim da corrida e ver os dados. Outra coisa é em tempo real, é preciso ter material, é preciso ter Isto é pessoas. engraçado não é? Preciso- porque nós no ciclismo estamos muito no 880, ou estamos muito avançados
nós então estamos verdade, muito cá em baixo. E é engraçado que não há um ponto intermédio. Nós falamos cá em Portugal. Também é quase a mesma coisa. Por exemplo, e falando das maratonas, nós temos tanto potencial, mesmo no XXO, temos tanto potencial no BTT, mas tanto, acreditem. E tu sabes disso, Tiago, já lá foste algumas vezes. O ritmo é tão alto e nós temos potências boas, dados bons, mas falta aqui, não sei, falta aqui muita Sabes o coisa. que é que falta? Muita coisa. Falta muita coisa, não é? Muita coisa. Falta investimento. para começar. Para começar é isso. Mas há que começar. E se nós começarmos, é como eu fiz para o YouTube, só queria há 2 anos fazer, há 1 ano e pouco. Comecei há 6 meses. Se eu não tivesse começado agora, ainda me estava a lamentar. E se calhar não estava aqui hoje a falar com vocês. Portanto, se começarmos agora, mais cedo tudo virá. E eu também queria um YouTube um pouco por causa disso, que é para nós começarmos. Eu estou disposto a começar e a sacrificar um pouco os meus resultados e tudo para que outros possam vir a seguir e ter as oportunidades. Eu já disse isso a várias pessoas, mas temos que começar. Não, e nós tem que dar aí o partilhando, acho que primeiro nunca passo. falámos disso no podcast, mas nós começámos isso precisamente, ou começámos o podcast precisamente por causa disso. Primeiro porque não havia assim tantos podcasts a falar de ciclismo em Portugal, que é, há tantos podcasts sobre coisas, algumas, pronto, Parvas. né? E essas é que têm visualizações E essas e é que têm patrocínios. É o raciocínio de mostrar o cu e... Não, exatamente. não, é assim, o que não tem conteúdo é o que... Há de reparar, poucas pessoas estão dispostas a investir o seu tempo em coisas que tenham valor a sério. As pessoas chegam a casa e já estão tão fartas do trabalho que não querem mais nada. Eu chego a casa, eu quando estou com tempo de ecrã e não vejo televisão, vejo YouTube ou vejo algo específico ao documentário, eu quero tentar ganhar outras gamas de conhecimento que eu não tenha, por exemplo, na universidade ou amigos à minha volta. E o pessoal não, hoje o pessoal só quer conteúdo rápido, dopamina rápida, e por isso é que tu vês, o pessoal está sempre no telemóvel, não sabe desfrutar do momento, não sabe estar com a família. Basta olhar para ali. Com um bocado de sorte estão a mandar mensagem para o outro. Não, mas eu concordo contigo e foi precisamente por causa disso também que começámos. Não havia assim tanta gente a falar, porque assim, nós não ganhamos nada Não se ganha nada com isto. É mesmo fazer isto porque gostamos realmente do ciclismo e também para as pessoas também acompanharem, e aquelas pessoas que algumas não têm tempo de acompanhar, a ideia é também fazer um resumo, não é, do que tem acontecido e as pessoas ficarem informadas. Olha, Guilherme, para fechar este segmento, a pergunta que toda a gente quer saber é para o Pogacar ou Vingegaard? É assim, complicado, mas Vingegaard provavelmente. E olha que agora pensei que me ias responder. Complicado. Olha, só para és da time ali daquele senhor. É da time Jonas. do... É o Jonas. Tiago é Mas time do o Pogacar, ainda há pouco estávamos a falar, é uma pessoa que eu não contacto diretamente, mas sei muito daquilo que se passa do behind the scenes, porque temos uma pessoa em comum, mesmo muito próxima dos dois. Mas acho que o Jonas tem muito a ver, lá está, com a história dele. Acho que a história é o que nos faz. É como o Van Aert. O Van Aert agora passou 1 ano, 2 complicados, e nós cada vez ainda estamos mais a tentar empurrá-lo. O Van Aert está na frente. Para nós, eu é a não história. ele ressuscitou finalmente. É a história. Foi o clique ontem. Ontem não, há 2 dias. E foi ele já tinha ganho a etapa que ele queria ganhar, já tinha ganho. E ontem aquela exibição e foi que ele muito fez... útil. Mas eu gostava muito de ver e ele voltar àquela etapa que ele fez no Tour, aquelas que ele andava a montanha acima, montanha abaixo. Ele há 2 dias fez isso. Sim, mas voltar outra vez, mas a fazer tipo 3 semanas assim, certinho. Sei lá. Aquele ano do Tour, no fundo. E na Vuelta que ele começou aqui em Portugal o ano passado, ele se não tem a facilidade de ter aquela queda, ele ia ganhar a montanha, já tinha ganho não sei quantas etapas e já... Passou lá na minha zona de treino, passou lá na subida em Orem, nós estivemos lá. Sim, eles diziam que era o Alta Batalha, mas aquilo ninguém chama Alta Batalha. Tem sido algo por causa do município. Se calhar foi a batalha que pagou boa. Pois, foi. É política. É o patrocínio, sim. Nós estivemos por lá também. Também foram lá ver. Também fomos lá ver. Olha, o Tiago teve corrida até. Sim. E eu aproveitei. Eu tive a oportunidade de ir à chegada ou estar com amigos e acreditem que era tanta gente que eu não me vou meter em confusão. Nós tivemos que nos pôr em cima. Não faz sentido. E tivemos 1 hora à espera. Ao sol, porque a etapa vinha lenta. Eu adoro experiências e agora, pronto, como estou associado à Leiria, muitas vezes vou lá ver, que a Leiria está na 2ª divisão. Gosto de ver coisas diferentes, ver um futebol, às vezes levo amigos, porque pronto, vamos lá para o camarote, então temos a comida, temos o ambiente. E a bebida. A comida. E vocês têm um bom estádio, têm um bom estádio. Muito bom. Não é, aqui o nosso já é um bocado mais, é fraquinho. E o nosso estádio é aberto a todo o público, ou seja, ninguém paga bilhete quase para entrar. Sim. Então nós vamos lá para o camarote, é comida e chega lá uma altura em que nós entramos, minuto 45, está o prolongamentozinho, né? Não, tipo, o minuto de compensação. exato. E eu já estou lá dentro.
com prato feito a comer, e a comida é mesmo boa. E depois passa aos 15 minutos de intervalo e a senhora, agora temos que entrar outra vez. E eu, tem calma. Qual foi para Ainda não acabei. Não, mas é curioso, estás a ver, olha, eu também, eu sou sócio aqui do Famalicão e gosto muito de ver os jogos, mas aqui o nosso estádio tem problemas. Tem que levar umas obrasitas, tem que Não, pôr umas telhas. está muito antiquado, estás a ver, e vocês realmente têm um estádio. Nós temos um estádio espetacular. divinal e que teve uma dívida muito grande e por acaso a Câmara agora, foi notícia há pouco tempo, acho que foi 100 milhões. Tinha e passou para saldo negativo 3 e eles agora lá está, como eu estava a falar há bocado da Câmara e que é muito importante para mim porque fazem um apoio muito grande, que eles agora até vão fazer lá um polo tecnológico que ainda agrega mais valor àquela parte que não está. Sim. Eu acho que esse tipo de coisas que é... Acrescenta valor a algo que está inutilizado. É. E outra coisa importante que é, no estádio tem lá uma foto que eu já disse à minha família que gostava muito de lá estar um dia, que é um ciclista que era bombeiro, que ele foi muitas vezes de Leiria a Roma visitar o Papa, que é o Carlos Vieira, que ele já faleceu na altura de Covid, e ele próprio tem uma foto no estádio, mas uma foto muito grande do estádio inteiro. E tem uma ciclovia em nome dele, e para mim uma coisa que eu quero, que é uma coisa muito minha, que é, tu tens uma estátua, não é? Não, Uma é redonda. É um memorial. É uma coisita. É, Sim, mas mas até eu uma queria ter fotografia. isso Lá em São também. Martinho, lá em São Eu Martinho. estou sempre a dizer à minha família e à minha freguesia, eu quero muito ter isto, porque são coisas que ficam eternas. O resultado que eu fiz ontem, provavelmente ninguém se vai lembrar daqui a um ano, nem daqui a 2, nem daqui a, Sim, mas nem daqui aquilo se calhar ali, meio ano. eu percebo o Mas que há queres dizer. coisas eternas, isso são os nossos valores, é aquilo que nós transmitimos para as pessoas. E Sim, então, só de ver que está ali um ciclista Fica no meio aqui, do não é? futebol, e é uma pessoa que é amadora, tanto que ele chegou a bater recordes Guinness. Às vezes metia o rolo em cima do caminhão bombeiro e era 24 horas em cima do rolo. Pesquisa sobre isso. E ele metia bifes de vaca ali em baixo. É a história, toda a história. São verdadeiros, não é? Carlos Vieira, Bifes de bombeiro. vacas, ele já é muito antigo mesmo. É antigo, antigo. Pois, já, Pois é, para por usar aí, isso de tipo carneira já Olha, é fica aí antigo. para muito quem antigo. quiser ir. Não é? Carlos Vieira, o recorde do Guinness, para quem quiser Quem ver. quiser ir 24 procurar. horas em cima de rolo. Eu vou procurar, pelo menos. Digo, uma pessoa que Acho que já queixasse tem do umas Mountain fotos, Quest. depois metes É, na depois edição, posso meter, só ver. Do Mountain edição. Quest. Não, o Mountain Quest. Sim, Oh, não é 24 não, horas. não é um Mountain tanto Quest. sem O pressão, que sem interessa- pressão, o que sem interessa é o tempo. Quando é que é? Quando Não é que é? 21 de junho. 21 de junho. É a única data que eu tenho. Eu não tenho mais corridas até ao final do ano marcadas, só tenho aquela. 21 de julho. É Essa 21 está de junho. fechada. Junho. New. Faltam Tiago, 3 20 semanas partida Não posso. 20 dias. Tenho corrida. com os miúdos. É, pá, Ok. é tal, isso é o sábado? Sábado. Sábado temos lá o circuito da Palmeira e Pois. no domingo é em São João de Beira, é a Taça de Esperança. Sábado, 5 da manhã. Ainda dá tempo, se calhar não chega a tempo. Se arranjar um jato e A tal. média Olha, Guilherme, o próximo segmento é um clássico que este fazemos em todos os episódios, que é o do ciclista da semana. E normalmente quando recebemos um convidado deixamos sempre escolher, como é óbvio. Portanto, podes escolher assim, como eu costumo dizer, a saca-rolhas, sem contar, escolheres um ciclista da semana, que é neste último período de uma semana, duas, para ti quem foi o melhor a nível, pode ser desde amador até ao mais alto nível. Eu vou ser sincero. Eu, com a fase de vida que estou, eu não consumo muito ciclismo. Não sei se vocês acreditam nisso. O ciclismo é que te consome. Essa é que é a questão. Eu não deixo que o ciclismo consuma, porque eu utilizo como falámos há Escape. bocado, como um escape, Yeah. e gosto mesmo de competir, sinto mesmo, desfruto, por isso é que fui ao Grafondo e por isso é que eu fiz agora Um 4 cavalo de corrida vai ser sempre um cavalo de É, corrida. o Tiago usa muito essa muita expressão, gente é não mesmo. percebe isso, mas é mesmo. E então eu não consumo muito ciclismo, porque depois também com os exames não dá. Mas, sei lá, olha, eu vou dizer, se calhar, eu vou dizer duas coisas. O ciclista que me inspirou e que nunca ganhou nada foi o meu pai. Então, esse é o ciclismo a longo prazo e vai ser sempre o meu ciclista preferido. Porque foi com ele que eu comecei. Eu andava no futebol e ele é que me inspirou. Mas não foi inspirar de anda. Não, foi de eu ver que ele e os amigos estavam-se a divertir e eu estava no futebol e não estava muito contente. Então eu queria me divertir e queria estar, e por isso é que fui para o ciclismo. Mas também, olha, a curto prazo podemos ir mesmo para o Yates, ganhou. O feito dele é completamente... Já me tirou o Não, meu. mas não é completamente tirar, porque toda a gente incrível. sabia que tu ias escolher o Yates. Pois. Não, mas é incrível aquilo que ele fez e é preciso uma coragem muito grande, uma capacidade de acreditar e depois lá está, não foi ele sozinho, foi a equipa, foi todo o trabalho, foi a família, porque nós só vemos que não sei quem ganhou a corrida, não foi só ele, Eles foi não tanta sabem o que gente... está por trás. Exatamente. E lá está, mais sorte uma dá vez, trabalho. o YouTube por isso é que foi criado, que é para o pessoal perceber que
não é o processo individual, mas é todos os processos com todas as pessoas à nossa volta. Até mesmo os próprios fazem muita falta, os massagistas que estão ali horas à chuva, ao frio, ao sol, só para dar o bidãozinho com o gel, e muitas das vezes vê-se eles a pegar no bidão e deitam logo o gel para o chão, logo 3 euros embora para o chão. E às vezes nem apanham, Tiago. És tu. A escolher. Vai ser o Boto. Então, ele se ganhou um, o outro teve que o ajudar. E quem é que o ajudou? Quem foi? Quem é que foi para a fuga no dia decisivo? Porque no dia que era preciso estar na fuga, quem estava? O Boto Banar. Eu acho que já, tu vais dizer o Mats Pedersen, não? Não vou, sabes porque não vou porque no último episódio que... Mas também podia ser o Lavcoides, que ganhou eles. Não vou porque no último episódio já escolhemos o Mats Pedersen e ele na primeira semana foi onde ele teve claramente em foco. Mas nesta aqui ele não ganhou etapa, mas também dava bravo, porque ele tem para todas as fugas. Há gajos que não são feitos para aquilo e são deles, claramente. Não, vou escolher, apesar de ter saído derrotado, porque eu acho que a culpa também não foi só dele, não é? Vou escolher também pela juventude, vou escolher o Del Toro, porque são 20 anos. Bateu-se contra e os outros já andam nisto há algum tempo. Eu acho que a decisão final, a culpa não foi só dele, a culpa nunca pode ser só dele. Não. E eu acho que Inácio bateu-se bem e mostrou que tem capacidade para 3 semanas. Faltam ali algumas coisas, mas isso, ele tem 20 anos, não é? Com 20 anos, se ganhasse logo uma grande volta, atenção, não é? Era mais um Pogacar? Sim, mas não faltou assim tanto, não é? Não vai faltar tanto. Mas pronto, a minha escolha vai um bocado nesse sentido. Se calhar aqui as pessoas podiam pensar que ia escolher Carapaz, ou assim, apesar de eu gostar do Carapaz. É a forma dele correr, não é? É a forma dele correr. Fizeram birra aos dois, olha. Fizeram birra aos dois. Mas ficaram a perder. A culpa, se calhar, esqueceram-se que na fuga ia o Boto Banar. Eu acho que sim. Quem ia no carro, tanto da Huawei como da EF, se calhar não se lembrar quem é que ia na fuga, porque deixar eles acreditar. Foi marcação demasiada, eu acho que muita marcação. Então... Eu podia aqui ir para o lado, mas tanto o segundo como o terceiro eles iam ficar comigo. Era certinho, só se eu não pudesse mesmo. Agora por birra, sabes que eu acho que houve ali um momento que, e ontem falámos disso mais do que uma vez, houve ali um momento em que o IE estava a ganhar tempo. E o Carapaz lançou mais um ataque daqueles que ele fez ao longo da subida e eles aproximaram-se muito, ou seja, estavam a vê-lo. E eu acho que aí foi o único erro, único se calhar é muito forte, mas um dos erros foi nesse momento eles não terem encostado e nomeadamente o Del Toro, se tivesse na física... Cierra o eco já, ali se tivesse encostado, eu acho que para o Yates eles diziam, que estes gajos estão aqui outra vez, não é? A cena é que eles depois nunca mais encostou a eles e isso psicologicamente, vocês sabem, não é? É que eles hoje já nem olham para trás porque já estão a ouvir tudo no ouvido, é um telecomando quase. E é mesmo, eles iam devagar porque aquilo são ritmos altos, não é? Mas pode era que ia entrar outra vez, entrava, descolar e depois ia puxar, até aí foi estranho, mas pronto. Olha, Guilherme, segmento... que nós chamamos de Desafio Tour de France ainda 2025, porque estamos agora até... É a altura certa. E não vamos a tempo fazer aqui, não vamos a tempo. Que é basicamente, tens aqui um pote o pote belga, não é belga, é português este caso, e vais tirar 7 ciclistas. Okay. Não, 8. Não, 7, ele é o oitavo. O oitavo és tu, ou seja, estes são os ciclistas que vão trabalhar para ti no Tour de France 2025, sendo que tu és o líder da equipa. Já fiz um, lá venir, já estou perto. Verdade. Portanto, vais tirar 7 papeizinhos. Tenho que escolher. Tens que escolher, não podes olhar. Uma vez eu fui convocado, mas tem aqui nomes e suspenderam. internacionais, nomes portugueses. Tiras 7 e depois dizes que... Posso tirar assim... Podes tirar a tesoura, tira tudo uma vez, isso mesmo. 6 a mais. 3, 4, 5. Olha, tira mais 2 então. 6, 7. Pronto, agora a ideia é tu fazeres aí a explicação qual é a função de cada um deles, sendo que tu, relembro, olha, gosto muito deste. És o responsável. O Primoz, como dizia o Martim. Opa, deixa aqui ver. Sim, no fundo mas começa a dizer nomes está para aqui quem complicado. Então calhou-me o Nelson Oliveira, o Remco, o Primoz. Olha, o Remco correu contra mim e duas corridas que ele ficou muito famoso foi Innsbruck. Aquele caiu e veio apreciou de tudo e tudo e lá fora. Sabem uma curiosidade desse dia? É que eu acabo em 16º. Mas sabem quem é que se sprintou contra mim? O Guirmay.
Aí o... Sim, Aí o... sim. Da Intermarché. E sabem o que é engraçado? Que eu olhei para ele e digo, ele não sprinta nada. juro. E agora ele anda aí, olha. Aí tu ganhaste. Não. Tu... Eu, Aí tu disseste, ele não se brinda nada, nada. e ganhou. Eu estava a lutar do 13º até o 16º e eu fiquei... Em último. Em último. Então fizeste um sprint a Tiago Machado. Não, eu Eu muitas das vezes fazia eu sprints arranquei desses. para surpreender e eu assim, ele não sprinta mesmo nada. Oh, esquece, ele quando começa ficou em 13º ele. Parecia que não se sprintava nada, né? Ai, Olha, imagina. Ai meu Deus. Sim, podes começar a dizer os nomes e a Opa. função de cada um deles, né? Ok, então, provavelmente um dos meus ciclistas preferidos e também pela história, o Roglic. Sim, bem Primoz. Yeah. Provavelmente aqui seria o meu líder, Primoz. O teu líder não, o líder és tu. O líder sou eu. braço direito, Tu és o o teu braço líder. Então vá, dois braços É direitos. o teu braço Dois direito. braços direitos, o Remco e o Primoz. Braços direitos para a montanha e para me estar Tiveste seguro. E Pá, para te dar os mas tempos isto é ali no complicado. crono, tanto um como o outro. Os dois Os são dois. muito fortes. Depois, o Van Aert, Estamos a para falar, ganhar os sprints. estamos a falar dos dois Ah, últimos vais campeões entregar. olímpicos E de crono. para... Literalmente, Sim. então calhou mesmo aqui Estás a ver? uma boa Tiveste equipa. sorte. O Van Aert, pronto, para estas etapas malucas, quando ele está precisamos nestes ir para a ritmos. fuga, É, quando fala ele, ao homem. quando É ele para está meter na nestes fuga, ritmos. não é para meter na fuga. Mas depois provavelmente nós temos aqueles ciclistas que poucos falam, mas são aqueles que trabalham muito e tu sabes disso, não é? Ai não, é o que eu disse, está a ganho. Quando Nelson sabes Oliveira. quando sabes que os tinhas na equipa, disse está a ganho. Nelson Oliveira. Não arranjas Nelson Oliveira. melhor no pelotão internacional para um líder andar ali com ele ali a guiá-lo ali É. nos momentos cruciais. Ele entra na frente com o líder, não arranjas melhor. Vais saber eu- ao quanto tempo é que ele está na Movistar, Sim, não é? Eu corri com ele na última corrida que eu fiz com o Porto, foi o Grande Caminho, e até foi engraçado que ele estava-me a dizer, pronto, encorajou-me, que eu estava a puxar naquela altura uma etapa assim já há bastante tempo, e ele continua aí, e nós estávamos lado a lado com o Movistar, mas a tirar a sério, Ele continua aí que só tem que tirar eu. mas mesmo a puxar a sério. Depois, o Rui Costa provavelmente é um ciclista que é um pouco mais livre É o dentro de cérebro uma da equipa. equipa, era o cérebro. É um ciclista um pouco mais livre, não é? Se Muita calhar experiência, maturidade. Mas com as pessoas que aqui me calhou, todos eles têm experiência. Sim, também é verdade. Depois o Ruben Guerreiro, honestamente, ele agora tem estado um bocado off, não é? Com as O Ruben- lesões, as Sim. lesões em cima de lesão. Sim, tem Às estado um vezes bocado uma mais lesão- off. Uma lesão mal curada. É, dá origem. Eu tenho. Atrapalha um bocadinho depois É. no regresso, e ele tem estado um bocado fodido, que ele teve uma lesão nas costas e acho Sim. que a coisa não está, Não assim está tão 100%. boa como se espera, não é? Agora, tem que se dar tempo ao tempo. Sim, mas eu acho que ele também é um ciclista daqueles combativos, É de cowboy. fuga. É, pá, É o e cowboy. etapas. É o cowboy de pegões. literalmente. E depois calhou-me também o Afonso Eulálio, Sim. que apareceu aqui. Também saiu, tiveste sorte Ele mesmo. também, bem, só. eu acho que ele é da minha idade, o Afonso, mas ele, pronto, acho que a viragem dele foi mesmo a volta a Portugal o ano passado. Ele já Sim. era assim uma revelação e acho que confirmou na volta e está até a oportunidade dele. Era uma oportunidade que agarre. que a agarre. E teve bem no jeito também. Eu também identifico-me um pouco porque eu também gostava de muito ter tido essa oportunidade há uns anos atrás e teve quase a acontecer, mas depois de todas estas andanças e desandanças e... Mas queres revelar para onde é que foi? Ou para onde é que era? A Ok. tua oportunidade? Era a oportunidade? Era para lá para fora? Não, eu fui para a Casa Rural e depois Sim. era subir era para Para a equipa. para a equipa e também tinha a Movistar na altura. Ok. Eu nunca revelei muito isto, acho que era uma coisa que Fica também aqui, ó, pode ser fica revelado, mas tranquilamente. aqui. Mas pronto, as coisas foram ter onde Sim, foram ter. é. Não é? Dá uma outra volta. Não, mas Outra volta, não é? se calhar às vezes eu gosto mesmo de como estou atualmente, gosto mesmo em termos familiares, em termos pessoais, tudo, da minha relação com a bicicleta, mas acho que, sei lá, não é mania ou sei lá o quê, mas acho que o meu lugar não era em Portugal depois de tanto tempo Isto e tanto valor é dado, uma não é? uma das coisas que eu digo muitas vezes. Aqui em Portugal nós temos muita qualidade, só que às vezes também é preciso ter a sorte do nosso lado. E é preciso ter um bom agente. Eu na altura eu estava a Era isso que contar eu ia com um dizer. agente em específico e nunca veio ter comigo, e então, percebes? Mas sabes que também, e já disse Eu isso sou completamente aberto, eu não tenho problema nenhum em dizer o que tenho que falámos dizer. isso uma vez, não- Tiago, que aqui que é... Eu meto aqui se quiseres. Se Portugal fosse a Bélgica ou a Holanda, não, percebes o que eu quero dizer? Países que têm muita tradição e que, pá, é verdade, né? Ciclistas nesses países, alguns deles, tipo, tu vês o nome, aí corre sei lá, na Soudal Quickstep, não sabia. Ah, sim, Estás a completamente, perceber? completamente. E portugueses, não é, tu sabes de cor, todos os portugueses que correm lá fora, né? Porquê? Porque não são assim tantos e porque não temos assim tanta tradição de libertar grandes nomes, né? Olha, o Tiago competiu na Catuxa com uma pessoa que eu conheço, lá está, com a mesma pessoa que me liga ao Pogacar, né?
também é o meu ex-treinador, e era um colega todo de equipa, eu não vou dizer que o nome não vale a pena, mas que eu na altura, eu em júnior tinha muito melhores valores que ele, mas muito melhores, então às vezes não é, lá está. Não é pelos números, é mesmo, não, é ou às vezes é o papel que faz na equipa, ou às vezes é a representatividade de alguma marca na equipa e no país. O ciclismo não é uma coisa que é muito... É tal... Não é só valor. É a pontinha também de sorte que às vezes... E nós estamos na pontinha Portugal. Tocou no tema, tocou na coisa certa, porque às vezes precisas vender aquela marca de bicicletas naquele país e pronto, temos um ciclista daquele país. Completamente. Olha, Guilherme, já tínhamos falado há bocado, acho que ainda foi em off, sobre isto. Tu és licenciado em Biomédica, não é? Sim, engenharia. E estás a tirar agora gestão. Exatamente. Como é que está a correr e qual é o teu plano, diria? Disseste que estás no primeiro ano de gestão, Sim. portanto ainda terás mais 2 pela frente. Qual é o teu plano a médio e longo prazo? Vá? Eu entrei ao Lean quando fui para a gestão. Eu disse logo desde o início aos meus pais que eu não ia desperdiçar a oportunidade. Porquê? Porque eu já tive várias oportunidades e sempre entrei em todas as oportunidades a pé juntos, ao Lean, porque eu gosto muito desta filosofia enquanto eu sou novo, mas especialmente na universidade, eu desde que deixei de gostar assim um pouco de engenharia biomédica e a não me sentir confortável com aquilo que ia fazendo no curso ou não gostar da forma como ia trabalhar no futuro, eu fui deixando. Mas quando entrei em gestão fui a pé juntos e a verdade é que eu fui a 100% para isto. A mínima de entrada acho que foi 17,8 e a minha média atual no curso é mais 18 valores. Ou seja, na Universidade do Minho, para quem não conhece, é super exigente. Estou mesmo ao Lean. Os próximos 2 anos estarei ao Lean. Para o ano, felizmente, vou ter manhãs livres, ou seja, não posso treinar um pouco mais, só vou ter aulas à tarde e à noite. Por isso, para ir para os Galácticos, vai ser 5 horas. Não, mas 5 horas não sei porque eu não gosto. 3 horas, 3 horas para mim já é aquela marca top. Marca top. Então vou deixar de fazer 8 horas por semana e vou começar a fazer umas 14, 15 que já chega para alguma coisa. Mas é isso, médio prazo é terminar o curso. Tenho alguns projetos que este verão quero trabalhar. O YouTube este verão vai ter umas novidades. A nível profissional também quero meter um pouco mais, já empreendo, mas quero meter agora no setor de gestão. Sim, faz todo sentido. Este verão para começar já com algumas ideias e depois a longo prazo, olha, é terminar o curso e ver onde isto me leva. Eu gosto muito da parte corporativa, gosto muito de empresas, gosto muito de números, gosto muito de ressuscitar coisas que estão mal feitas, mal executadas, e o nosso papel gestor não é só finanças, é pessoas. Eu gosto muito disso, então isto é tipo é uma oportunidade de ciclismo 2.0, é uma nova coisa consegues profissional. aliar muita coisa, o ciclismo e a gestão. Completamente. O ciclismo e a gestão é quase, se nós são temos, mãos dadas, não é? É muito, em termos de filosofia, não é? Sim. Sim. Sim, eu acho que fizeste a escolha certa. Não, a minha irmã tirou gestão, portanto, e isso depois nota-se muitas coisas que vais ver ao longo da vida e das tuas decisões que vais fazer também. Para fechar, ainda és novo, és mais novo do que eu, portanto, quais são os teus planos? Aqui já disseste a médio prazo, mas aqui mais da vertente do ciclismo, para este ano de 25 e no próximo ano, eventualmente. Então, a curto prazo, tens o Mountain Quest, já deste? Mountain Quest. É provavelmente o desafio que me fez que me fez pegar na bicicleta durante o inverno e no início do ano. Eu não estava lá muito na faculdade, muito naquele círculo, e chuva, e o Mountain Quest foi quase que eu quero ir e eu quero estar bem. E depois lá está, também tem a ver com as pessoas que estavam à nossa volta, por exemplo o Clamote. Conhece o Clamote? O Tiago. Esse, tu tens de conhecer, ele é espetacular. O Tiago tu deves conhecer, certamente, o Clamote. É o nome não é o estranho. senhor Mountain Quest, Pois. ele é tipo a pessoa sim, é o responsável. Não, é o atleta que é tipo, é icónico no Mountain Quest, ele é a pessoa mais conhecida. Eu só conheço o o nome não é estranho, porque tu vê nos partilhaste vídeos do qualquer coisa Mário. dele. Sim, Não partilhaste estes dias? foi uma foto com ele agora este Exato, fim de semana. foi. Ele é Bem tipo, parecia que tinha... ele é a pessoa que Tu puseste uma fotografia. imaginei, eu acho que houve um ano que levou os gestos todos no quadro. E ele é montante, ele já fez várias vezes o 270 km, 250, mas ele é um craque no Mountain Quest, ele é um exemplo de superação e de endurance, ele é mesmo um craque. Não usas umas bolas gestos todas.
Mudou. Claro. Ele leva muito jeito. O Isso pessoal é um antigamente, verdadeiro. antes de haver esta agora, dos últimos 3, 4 anos, 3 anos vá, os grama por hora de hidratos, ele já fazia isso antes, porque ele é enfermeiro, ele percebe de saúde e tal, Ok. muito dedicado ao ciclismo. Mas pronto, é um montão de quest. Depois, uns desafios que eu quero fazer mais para o YouTube, para as pessoas e também para mim, que eu ainda não vou revelar. E depois... Passem no YouTube. Passem no É, YouTube. exatamente. E depois, final do ano, quem sabe que gostava muito de ir à Taça Portugal em Manteigas, Ok, para o próximo ano. E o Campeonato Nacional de Gravel, que também vai ser importante, ok. que é em Quando Ancião, Assim, em setembro. nós chegámos a ver o calendário no início do... É. no Tu final tens do uma ano passado. graveleira. É ciclocross. É. Com. É um conflito. Mas olha que tu lá, acho que deixa A bala bem. negra, a bala negra, a Aquilo- bala negra. Aquela pesa para 10 kg. Eu lembro-te de ver no ciclocross Sim, sim. histórias. Não, este ano não deu para fazer, que a ideia era voltar a fazer essa brincadeira de ciclocross, porque pronto, nasceu a pequenita e uma pessoa não dá para não tudo. dá para tudo, Não dá. não dá. Depois foi a sorte deles que foram pegar eles na bicicleta, foram os que É, exatamente. Alguém lucrou com É, isso. mas para eles faz super bem o ciclocross. para aprender a andar de E, bicicleta. e também para manter aquela parte competitiva na Sim. pré-época. Às vezes parece que é bom para nos estarmos, é bom para mantermos o nível E bom alto. sempre no vermelho. Tu É fizeste, muito. sabes muito bem que aquilo uma pessoa dá-lhe correr Dá-lhe bem, mesmo. Os circuitos, vai sempre né? no vermelho. Os circuitos, geralmente, mesmo os CO também é redline, não é? O XO e maratonas hoje em dia, então ontem qualquer corrida Sim, numa de corrida como maratonas é completamente Sempre no ritmos, redline. o Tiago sabe. Mas hoje em dia ainda está vezes. Pior. Tá. Nós ontem, lá está, média de 27,5, num percurso de pedra, de curvas, condução. Uma pessoa normal não faz 27,5 nem muito bem preparada. É mesmo. Posso dizer é. para fazer às vezes virada de 7,5. Olha, Na estrada, mas- na estrada. Não é estrada. fácil. O pessoal disse-me assim para a corrida: isto vai ser chão, e eu vai ser mesmo chão, vai dar rápido. E depois eu começo a ver subida e curva e trilha, eu não conhecia nada daquilo. Vocês mentiram-me, não é chão. Porque aquilo, às vezes, Se calhar quando para eles era. sei lá, Pois, se calhar para eles era. não sei, mas a verdade é que depois olhei para o Garmin no final e fiquei bastante contente com os números. Foda-se, Foram tá bem. bons números. Tu dizias eles que era só chão. Olha, Guilherme, muito obrigado. Obrigado, São eu. as despedidas. Pá. Passámos aqui, acho que foi mais ou menos uma horita, bem passada. Muito bem. Quer dizer, já tivemos mais tempo antes, mas a gravar. Sigam o Guilherme no YouTube, nas redes sociais, mas em particular no YouTube, que ele está muito presente agora. E os vídeos realmente, para quem não viu, têm muita qualidade. Obrigado. Pá, acho que dá sempre para melhorar, mas já estás a pôr uma fasquia. Patamar alto. Um patamar alto, sim. Portanto, passem por lá. Pá, e são as despedidas. Nós no fim costumamos dizer aqui um clássico que é, Movendo não bates. sei se já ouviste algum episódio, mas é uma frase mítica que é movendo bates. O Tiago diz muito isso. Mas ele não diz como faz. Ele faz e diz. Carrega e movendo puxa. bates. É movendo bates e é mandar umas chocalhas uns aos outros. Que é assim, para fechar. Tchau. Obrigadinho. Obrigado. Tchau.